dos céus venha sobre a vida de cada um. Te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém, amém. Minha secretária, queria apresentá-la para a igreja, secretária executiva, ela fica bem aqui no comecinho, né? Quando as coisas arrocham, ela sobe também. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Quem crê que o Senhor Jesus vai falar contigo hoje? Oh, glória. Amém. Evangelho de Mateus 5. Mateus 5, nós vamos ler do 13 ao 16, uma passagem conhecida. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Irmãos, eu não sou de passar susto nos irmãos, né? Os irmãos sabem disso, não sou de assustar. Mas eu gosto de vez em quando de fazer umas continhas doidas. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e a cada dia vem nos abrindo a mentalidade de uns pontos interessantes. Hoje eu quero tocar em um ponto, até para abrir a curiosidade dos irmãos que continuem vindo nos cultos de ensino. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Olha aqui. Mais ou menos, nem teólogo, ninguém pode dar ponto exato, mas mais ou menos 2000 e tantos anos de Adão até Noé. Mais ou menos 2000 e tantos anos de Noé até Jesus. Mais de 2000 anos de Jesus. Tá certo? A gente não sabe esses tantos anos, mas nós sabemos que passou-se do início até hoje mais de 6.000 anos, não é isso? Agora vamos lá, mais de 6.000 anos, eu creio que nós estamos chegando nos 7.000 anos. O próprio Senhor Jesus diz que 1000 anos para nós é um ano para Deus, tá certo? Qual é o número da perfeição? 7. Estamos chegando ao fim. Se preparem. 1000 anos para Deus. 1000 anos para nós é um ano para Deus. Então quer dizer que faz pouquíssimo tempo, Jesus nem esquentou o trono ainda. Faz 2 dias só que ele está na eternidade. É isso? Eu tenho tocado muito num ponto interessante, que Jesus fala assim: quando vieres falar de guerra, de rumores de guerra, de terremoto, ainda não é o fim. Mas quando as contrações da mulher grávida aumentar, aí vamos lá de novo. Vocês estão vendo a quantidade de terremotos, quantidade de prédio caindo. Hoje, na Indonésia, não se sabe a quantidade de mortos. Teve 2 terremotos fortíssimos na Indonésia, um 7.7 e outro 6.9 na escala. Eu não sei como é que funciona isso, mas muitos prédios desabaram, muita gente morreu. E teve terremotos em outros países. Quer dizer, há uma sequência de terremotos. As contrações do parto vai aumentando. Nos preparemos. Isso não é para assustar, é para nós nos prepararmos e cantarmos Hosana nas alturas. Está chegando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Evangelho de Mateus 5, a partir do 13, a palavra do Senhor está escrita assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Em outras versões está: com que se há de realçar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.
Vós, pois, são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha, nem se acende um candeeiro e se coloca debaixo de um alqueire, mas no veleiro, e para ele dar a luz a todos que estão na casa, para clarear a casa. Assim resplandece a vossa luz. Recebe aí, meu irmão. Recebe aí, minha irmã. Diante dos homens, para que sejas as vossas boas obras e glorifiqueis ao vosso Pai que estás no céu. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, a Ana Júlia não trocou a tela ainda, mas hoje nós vamos estar trabalhando. Mudei. Ser cristão lá fora. Nós somos cristãos aqui dentro, hoje nós seremos cristãos lá fora. Depois eu vou te ensinar a mexer com isso aí, é só dar uns toquezinhos de lado assim e ele muda. Não precisa nem de aplicar outro em cima, não. Vem. Seja cristão lá fora. Irmãos, hoje eu quero falar quando a nossa fé sai do templo e é levada à sociedade. Quando nós pegamos o que aprendemos e levamos para ser útil lá fora. Quando nós paramos de ser crente aqui dentro do templo e começamos a levar o cristianismo lá para fora. Amém? Eu vou ser breve porque o meu tempo é curto e geralmente as minhas palavras são curtas. Eu vou tocar em 3 pontos antes da gente passar na palavra principal. Mas quando nós saímos do templo para pregar lá fora, tem 3 pontos muito interessantes que nós temos que viver ele. Primeiro, o cristão maduro, ele não apenas fala de Deus, mas ele representa Deus lá fora. Vou melhorar. Não basta apenas falar de Deus. Pastor, então, se eu falar para as pessoas que Jesus ama ela, que Ele quer salvar, quer libertar, quer resgatar, eu estou fazendo errado? Não, meu irmão, é bênção. Mas eu vou me atrever em dizer que não basta apenas isso. Nós não bastamos apenas falar que Deus é bom, nós temos que representá-lo lá fora. O que é isso, pastor, que o senhor está querendo dizer de representar lá fora? Nós temos que mostrar para a sociedade que as nossas atitudes é aquilo que Cristo faria. Amém? Quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver Cristo. Elas vão ver a atitude de alguém que é diferente. Amém? Não basta a pessoa dizer aqui é mulher de Deus, aqui é homem de Deus, e lá fora ser um picareta, lá fora ser um desonesto, lá fora prometer e não pagar, lá fora fazer compromissos que não dá conta de cumprir. Vocês estão me entendendo? Então, para que nós elevamos o evangelho lá fora, não adianta falar de Deus, temos que representá-lo. Nós somos representantes de Cristo. Amém? Segundo ponto, lá fora é importante que nós aprendamos a discordar sem odiar. É importante que lá fora nós discordemos de algo, e vamos fazer muito isso, porque nós temos a fé no Senhor Jesus, nós não aceitamos qualquer coisa, mas é importante que lá fora nós discordemos, mas nós não odiamos. Que papo é esse de cristão, que quando alguém faz algo que não te agrada, ou alguém fala algo que não condiz com o seu segmento religioso, toma raiva, odeio.
Não quero papo com esse cara mais. Que conversa é essa? É assim que funciona. Jesus não fazia isso. Se somos representantes de Cristo lá fora, nós temos que fazer o que Jesus faria. Amém? Às vezes tem pessoas que têm ideias diferentes. Nós entramos e ensinamos uma ideia nova para ele. Então, representamos Jesus sem odiar as pessoas. Não aceitar tudo que vem para a gente, mas sem quebrar a honra da pessoa, sem tirar a honra, sem desonrá-lo. Tem alguém entendendo aí? Tem alguém comigo? Eu espero que hoje tenha melhorado a visão aqui, porque geralmente meu rosto fica escuro, né? Nós vivemos em uma época em que mistura-se discórdia com inimizade. Quando nós discordamos de alguém, praticamente nós viramos inimigo daquela pessoa, né? E o cristão maduro, ele consegue discordar sem desrespeitar. Irmãos, presta atenção nessas palavras, porque nós estamos saindo daqui para fora para poder levar o Evangelho do Senhor Jesus. A cada dia nós vamos melhorar, nós vamos aumentar. E nós precisamos levar o Evangelho do Senhor sem magoar as pessoas. Amém? O cristão maduro, o cristão que amadureceu no Evangelho, ele sai lá para fora. Ele discorda das atitudes dos outros, mas ele não desrespeita. O cristão, ele argumenta sem machucar o outro, sem agredir o outro. Amém? Mas isso nós só façamos quando a gente aprende no Evangelho de Jesus. Terceiro ponto, serei breve. Como estar no mundo se não somos do mundo? Como é que nós possamos estar lá fora, levando o Evangelho do Senhor, se nós não somos de lá? Paulo vai dizer em Romanos 12:2, que não conformeis com este mundo. Quer dizer, nós possamos estar no mundo, mas não viver o que o mundo tem para nos oferecer. Nós necessitamos estar no mundo para que levamos o Evangelho do Senhor e vidas saiam de lá e venham viver o que nós estamos vivendo, mas nós vivemos isso sem nos contaminarmos. Nós cristãos entramos na sociedade, mas permanecemos limpos, sem perder a identidade que Deus nos deu e nos preparou. Porque os manjares estão lá fora, as porções, as delícias, elas vão nos atrair, mas nós temos que estar preparados para passar por cima, fazer como a gente estudou sobre Daniel, pregação sobre Daniel domingo passado, né? Nós chegamos lá fora, nós vimos a bagunça, nós vimos a sujeira, às vezes algumas coisas nos atraem, mas nós não vivemos aquilo, nós não queremos aquilo para nós. Amém? Vamos sair lá para fora para levar o Evangelho, mas tem que ser debaixo da palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor vai nos educar. Só a palavra do Senhor vai nos dar um destino, um caminho. Quando nós buscarmos da palavra do Senhor, não é porque eu escutei Sócrates, eu escutei Tião, Bastião e Manel, não. É a palavra de Deus que vai nos moldar. Nós temos que ser moldados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus sozinha te garante. Eu não estou falando para os irmãos que não tem que fazer teologia, que não tem que ler um livro, não. Mas o principal para ser aplicado lá fora é a palavra de Deus. É nela que nós temos que buscar, para que nós possamos aplicar. Amém? Vamos lá para a palavra do Senhor. O texto que lemos, Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, e se o sal não der sabor, e se o sal não cumprir o propósito dele, para mais nada ele serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha o que Jesus está falando.
entenderam o que Jesus está falando? Que o sal, a principal estratégia, o principal projeto do sal é dar sabor. Vocês conhecem outra coisa que o sal é realmente necessário? O sal, ele é hiper mega necessário para dar sabor. Irmãos, eu sou goianão mesmo, que cada um veio de um lugar, né? Mas eu sou goiano e eu gosto de arroz. Eu gosto de feijão. Mas algum de vocês já comeu arroz ou feijão sem sal? Pagãozão mesmo? A Edivânia quase falou que sim. Ó, o arroz, o arroz doce, né? Que ele é bom. Mas o arroz, só o arroz sem sal, irmãos, é terrível. O real sabor do arroz é quando o sal entra nele. Nós gostamos de muito temperinho, mas o sal já dá o sabor verdadeiro do arroz. Então, a função principal do sal, Jesus está falando aqui, é dar sabor ao alimento. Aí ele transfere isso para nós e ele diz: o sal, vocês são como sal, vocês vão dar sabor. Vocês são como sal, porque o sal, o projeto do sal é dar sabor. Mas se o sal não der sabor, para mais nada ele presta. A utilidade do sal é dar sabor. Se tirar isso do sal, ele não tem valor. Quem está pegando a palavra? Irmãos, isso é muito sério. Se nós temos um propósito, nós temos um compromisso para cumprir aqui na terra. Jesus deixou poucos mandamentos para nós. Tem muitos, mas ele lançou novos mandamentos. Em Marcos 16:15, no finalzinho de Marcos, Jesus está dizendo assim, ó: ide, levai o evangelho a toda criatura, assim anunciarás a vinda do Filho do Homem. É a nossa responsabilidade levar o evangelho. E se nós que somos cristãos, que temos este mandamento para nós, foi comparado com o sal, para poder cumprir aquele propósito que temos, não levar o evangelho, qual é o nosso valor? Para que nós servimos para o reino dos céus? Vocês estão me entendendo? Nós não temos utilidade para o reino dos céus se nós não fizermos aquilo que Deus nos levantou para fazer. Eu e você, meu irmão, nós fomos levantados para poder povoar o céu, para preparar vidas, para poder tirar a gente do atoleiro. Mas para isso, temos que ir lá fora. Nós temos que ser cristão lá fora. Nós temos que levar o evangelho de Cristo lá fora. Vocês estão me entendendo? É isso que Jesus está falando. Jesus está falando: vocês são o sal da terra. O sal, se ele for insípido, não tem valor. Pode jogar fora para pisar. Temos que ser útil para o reino dos céus. Aí Jesus continua. Dizendo assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Eu acho mais interessante nisso aqui, é que Jesus fala assim, ó: vós sois o sal da terra. Ele não diz vós sois o sal da igreja, vós sois a luz da igreja. Não, ele está dizendo: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. É lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro é um lugar de preparação. Aqui nós aprendemos com o Senhor, nós aprendemos o que é certo, o que é errado. Aqui nós aprendemos a poder preparar outras pessoas. O slogan dessa igreja, eu acho lindo, né? Transformando para transformar. Nós temos que nos transformar, aprender para poder transformar outras vidas. Amém? Isso é maravilhoso. E Jesus está dizendo aqui para nós hoje, que nós somos o sal, mas é da terra lá fora. Nós somos a luz, mas é do mundo lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro nós nos preparamos para poder nós ir lá fora. Ele continua a leitura no 15, ele fala assim:
Jesus diz: não se acende uma lâmpada, não se acende um candeeiro, como é que é? Não se acende a candeeiro e se coloca debaixo do alqueire. Jesus está falando, não se acende uma lâmpada e se põe ela debaixo do armário. Não se acende uma lâmpada e põe debaixo da pia, debaixo da mesa. Jesus está falando que não é assim que faz. A luz, ela é posta no alto, para que clareie toda a casa. Não é isso que ele está falando? Eu tenho um cunhado lá em Goiânia, ele tem uma casa num condomínio, que o projeto dessa casa é um pouco diferente. Eles puseram as luzes na parede, assim do lado, né, Jair? As luzes eram na parede, não é igual aqui, ó. Sabe, clareou a casa, mas não é a mesma coisa do que a luz de cima. Todos os engenheiros já tentaram mudar, mas não funciona. A luz, para clarear bem, ela fica lá em cima. O projeto é esse. Não se monta uma luz embaixo, você chega na casa da pessoa, liga a luz, está debaixo da mesa. Jesus está falando, a luz tem que ficar em cima para clarear a casa inteira. Ele continua dizendo, ele fala assim, ó, não se esconde uma cidade iluminada. Não tem como você esconder uma cidade iluminada, porque de longe vai avistá-la. De longe ela vai aparecer. Não tem como cobrir, não tem como escondê-la. Porque o projeto da luz é brilhar. O projeto da luz é clarear, para que de longe seja visto. E aí Jesus vem e fala para mim e fala para você, vós sois a luz do mundo. Sabe por quê? Porque pessoas verão o brilho de Deus em você. Pessoas virão você para poder solucionar o problema dele. Pessoas virão em você porque não consegue resolver as coisas e olha em você e fala, que é isso? O cara está passando pela mesma coisa que eu e está bem. Eu estou pensando em suicidar e me matar, o cara está bem. As pessoas vão avistar em você algo que o mundo não vê. Irmãos, eu tinha uma mania de reclamar. Chegava num sinaleiro em Goiânia, uma cidade grande. Quando eu chegava no sinaleiro, quando a fé vinha aqueles pedintes para um vendedor, eles olhavam que tanto de carro importado, tanto de carro novo, achava o meu velho em pretinho. Falei, não é possível. Logo eu, tanto carro bom aí, o camarada vem para cima de mim e eu reclamava, sabe? Não. Eu não entendia, eu não sabia o que era, mas era Deus mostrando você, o camarada de longe, ele olhou, no meio de tantos carros, ele falou, aqui não vai virar nada, aquele ali tem o que eu preciso. Eu posso não ter o dinheiro, mas eu tenho uma palavra de Deus para a vida dele. Vocês estão entendendo? O brilho, outros não viu, mas ele viu, está lá. Nós temos que aceitar que Deus trabalha do jeito dele. E às vezes nós não enxergamos. Quem Deus está falando com alguém aqui hoje? Meu irmão, minha irmã, Jesus está falando, você é a luz do mundo. Você só vai entender o que é a luz do mundo quando você estiver num lugar, quando você estiver num breu igual eu já tive. O carro acabou a bateria no meio do nada, eu desci para fora, não vi nada. Quando a fé apontou uma luz, aí eu vi um ponto de uma direção, foi para lá que eu vou. Lá tem uma luz, tudo escuro, aonde eu vi a luz, eu falei, é para lá que eu vou. É isso que Jesus está falando, que quando uma cidade iluminada, quando você vê, as pessoas vão achar você de longe. Rodei por todo lado, conversei com médico, eu conversei com advogado, eu conversei com prefeito, eu conversei com gente influente, eu conversei com doutores, eu conversei com gente inteligente, mas eu não achei lugar para mim resolver o meu problema. O meu problema vai ser resolvido ali, porque eu estou vendo a luz. Aquele povo tem a luz do Senhor. Vocês estão me entendendo? Deus está preparando vidas e vidas aqui, para que possa ser luz no caminho de muitos, para que possa tirar vidas da escuridão.
para que possa isolar sofrimentos de pessoas que não têm caminho, não têm para onde ir. Tem pessoas que estão afundadas e às vezes está com um sorriso para a gente, mas está morrendo por dentro. Precisa de alguém para poder se confortar. E é você, é você. Você é a luz que Deus levantou. Você crê nessa palavra? Se você crê, se prepara, porque Deus está levantando vidas aqui hoje. Deus está levantando, eu vou profetizar sobre a sua vida hoje. E você vai ser luz lá fora. Para onde você passar, você será luz. Receba essa palavra. Fique de pé que eu quero orar com você. Pessoas virão em você a solução para as suas dificuldades. Você será caminho para muitos. Tem muitas pessoas que não sabem para onde ir, estão perdidos, estão sem foco, mas ele vai ver você e vai ver uma luz. É ali que eu vou. Esse é o caminho. Não pense que você é pequeno, não pense que você é fraco. Nós pregamos todos os dias aqui e demonstramos que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, que nós não somos nada. E realmente não somos nada. Mas Deus olha para nós e vê valor. É por isso que Ele diz que você é o sal da terra. E quando Jesus fala que você é o sal da terra, aquela época os soldados recebiam em sal, é a moeda de hoje que nós conhecemos como salário. O sal deu a origem a salário, que o salário dos soldados era o sal. Você é valioso, meu irmão. Você é valiosa, minha irmã. Tome posse dessa palavra e comece a utilizar essa luz que o Espírito Santo está pondo em você. Receba essa palavra, comece a orar ao Senhor, fala: Senhor, eu aceito na minha vida. Meu Deus, eu quero ser luz, Pai. Eu quero ser luz para aqueles que precisam de mim. Eu quero ser luz, Senhor, para aquela família, meu Deus, que está abandonada, que está fraca, está fragilizada. Senhor, eu quero ser luz, Senhor, para aquela vida que quer suicidar, que quer tirar a sua própria vida, porque não tem mais para onde ir. Me indique, meu Deus, aonde quer que eu vá, eu irei. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, tem um hino que diz: então usa-me, Senhor. Estou disponível, então usa-me, Senhor. O hino está dizendo isso porque tem vidas que não querem trabalhar e tem outras que estão dispostas. Senhor, eu quero trabalhar, não sei ainda, mas eu quero trabalhar, eu quero ser usada pelo Senhor, e Deus vai pôr nas tuas mãos, Deus vai clarear, você vai ser o caminho de muitos, aonde não tem saída. Você vai estar no caminho para poder indicar o caminho da verdade, o projeto da verdade, a proposta da verdade. Enquanto o mundo mente, enquanto o mundo trabalha com falsidade, com covardia, nós vamos levar para eles a palavra de Deus, que é verdadeira e ela é eficaz. Quem tem vontade de ser luz lá fora, recebe essa palavra. Quem tem vontade de ser luz lá fora, declara na sua vida, repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, usa-me, Senhor, como vaso lá fora. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, quarta-feira tem culto de oração. O culto da quarta